Olá, como está o seu espírito? Então, acenda o fogo do espírito que há em você. Efésios 5,14 diz: Por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Você já se perguntou por que da Bíblia ser o livro da verdade, a palavra de Deus, e ainda assim haver tantas doutrinas diferentes, tantos pensamentos e agir mediante da palavra de Deus de formas diferentes? Claro, num primeiro pensamento, logo responderemos que isso se dá por conta de que o ser humano é um ser único, um ser pessoal, e que por isso há milhares de pensamentos que acabam numa soma gerando tantas divergências. Por outro lado, você também logo trabalha na linha de raciocínio de que certos pensamentos e doutrinas bíblicas não fazem tanta diferença. Será que é esta a resposta? Bom, vamos pensar. 1 mais 1 é igual a 2, ok? Há quem diga que não é bem assim? Então, se a matemática é uma ciência exata, a Bíblia não é uma verdade absoluta? Bom, pare e pense novamente na pergunta. Por que há inúmeras divergências quanto ao entendimento bíblico? A resposta, podemos dizer, é bem mais espiritual que física. Em primeiro lugar, o inimigo de nossas almas tem por objetivo confundir e dividir. É simples, quanto mais unidos somos, mais fortes em Jesus ficamos. Porém, quanto mais há desunião, ainda que seja só em linha de pensamento, mais fracos somos. Como um irmão certa vez bem disse, a criação de várias religiões e seitas é uma obra de Satanás. E é mesmo. Pois é desta forma que ele escraviza alguns e dispersa outros. Assim, a unidade é perdida. Em segundo, é o agir de Satanás em nossas vidas para que andemos segundo a carne e não segundo o Espírito. Como Paulo bem descreve em Romanos, no capítulo 8, versículo 5, abre aspas, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, fecha aspas. Infelizmente, muitos se inclinam para a carne. E os que se inclinam para a carne estão dormindo. E o que é dormir? Dormir é não estar atento, é não dar a mínima para as coisas de Deus. E devemos lembrar que esse dormir fica muito claro quando identificamos a nossa idade, nossa estatura em Cristo. Isto não se define pelo tempo em que estamos na fé, na igreja, mas se define pela prática e pelo conhecimento da palavra. E isto vem em alimentar o nosso espírito. E como fazemos isto? Palavra, palavra e palavra. É se edificar todos os dias na palavra de Deus, pois ela é o alimento do espírito. Quanto mais você se alimenta, mais você se inclina para o espírito. É quanto mais você se inclina para o espírito, mais você cresce. Em terceiro, Satanás soma os dois primeiros pontos para que venhamos a ser escravos no Egito. Isso mesmo. Ele nos leva a fazer com que, sutilmente e sem pecado algum, permaneçamos no Egito. Isso nos conduz pela vida que levamos, sempre pensando muito nas coisas do lar, nas prioridades dos filhos, no trabalho, em como ganhar mais dinheiro, em como conquistar um emprego melhor. E, observem, não há nada de errado, de reino nestas coisas. E o que elas têm de errado? Absolutamente nada. Porém, nenhuma delas nos leva a ter uma vida com Jesus. Deixamos prioridade, Jesus, nossa salvação, sempre para quando sobrar um tempo. Porém, todas essas prioridades nos fazem não ter tempo. Vejamos, Moisés, quando voltou ao Egito, ele trouxe uma palavra de libertação ao povo. Lembremos que toda a Bíblia é uma tipologia do reino de Deus e de Jesus. Assim como Moisés um dia pregou para o povo para que saísse da escravidão do Egito, hoje Jesus nos prega para que venhamos a sair deste reino de trevas, desse Egito espiritual. E assim como naquele tempo havia um faraó que tinha pessoas que construíam o seu templo, as suas cidades e suas pirâmides, hoje Satanás induz para que continuemos a edificar as suas pirâmides. Portanto, se eu dou mais valor hoje e passo mais tempo preocupado em como ganhar dinheiro, melhorar minha vida profissional, comprar um bem ou coisas semelhantes,
então eu vou estar como que edificando pirâmides para o faraó deste século. E de que me adianta ter abundância nessa vida e ser pobre com o Pai? Ainda que todas as coisas que falei sejam boas e importantes, lembremos de Jesus quando afirmou, abre aspas, pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, fecha aspas. Isso está em Mateus 24, versículo 38, e também você pode ler Lucas capítulo 14, dos versículos 16 a 24. E observe pelas próprias palavras do Senhor Jesus, onde está o pecado? E qual o perigo de viver inclinado para a carne? Bem, e qual o perigo de viver por coisas que não são pecado? O problema é que não são. O problema é que, se não nos inclinamos ao Espírito, não conseguimos enxergar as coisas do Espírito. Dessa forma, podemos ser como o próprio Jesus disse. Podemos viver vidas de sepulcro caiado, pois não perdoaremos e não amaremos, e sem santificação ninguém verá a Deus. Portanto, amados, vamos despertar nosso espírito, vamos queimar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Edifique-se diariamente na palavra, pois se alguém tem sede, venha a mim e beba. A você, meu muito obrigado, que você queime, que o Espírito Santo te pegue de jeito em seu caminhar. Paz.